Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Chile Finanças. E vocês estão vendo que as coisas estão diferentes por aqui, né? Exato. Nosso tema central de hoje vai ser uma coisa super divertida. O que que a gente vai mostrar para vocês? A gente vai mostrar os bastidores, os nossos erros, os imprevistos que a gente faz na gravação. De repente, acho que vocês podem ficar muito curiosos até mesmo de como a coisa funciona. Então, a gente vai mostrar tudo isso e todos os aprendizados que a gente também teve. Damos os nossos parabéns, né, Marisa? Tivemos 25, hein, Mara? Nossa, 25, nossa, que legal. Então agora a gente está fazendo 26 e vai ser super divertido. a primeira coisa que a gente quer saber, e eu tenho certeza que as pessoas têm curiosidade de saber, é aquilo que ninguém vê. Porque eles olham, né, Mara? Depois que a gravação foi pronta, É verdade, foi editada, tá é tudo verdade. bonitinho, mas e aquilo que ninguém vê? E aí fica aquela situação, né? Maísa, você já parou para pensar qual foi o momento que você pensou assim, poxa, isso não vai dar certo enquanto a gente estava no podcast e que ninguém sabe? Teve alguns momentos, né? Lá no início, quando a gente começou a pensar em fazer o podcast juntas, a gente levantou um monte de coisa, tipo um checklist que a gente precisava para ter, né? O que a gente precisava ter para começar? E deu um frio na barriga, porque chegou na hora de gravar o podcast, a gente ainda não tinha sala, a gente não tinha todos os equipamentos, algumas coisas não tinham chegado, a gente já tinha comprado, não tinham chegado. E a gente foi pensando em fazer um monte de coisa. E aí também, eu acho que cabe para quem está ouvindo o nosso podcast hoje, você esperar ficar tudo perfeito para começar, é capaz de você não começar nunca. A gente tinha um checklist enorme para fazer. Só que teve uma hora que a gente falou assim, cara, vamos começar? Não, foi muito legal. E assim, pensando para mim, assim, um momento que eu, por exemplo, achei que a coisa não ia funcionar, que não ia dar certo, porque a gente ficou pensando, quais são os assuntos que a gente vai falar? Será Sim. que as pessoas vão ficar atentas? Ou será que vai dar certo? Será que o assunto que a gente vai falar, será que as coisas que a gente vai falar entre finanças e imagem tinha a ver? Uma coisa que eu ia te perguntar, Maísa, é o que mais te surpreendeu em tudo isso? Para mim, já respondendo, o que me surpreendeu nesses 25 episódios é a certeza de exatamente isso, que tanto finanças, imagens e finanças, tem muito mais a ver do que a gente imaginou, a coisa se alinha. Então, eu achei que o que mais me surpreendeu foi exatamente isso, o quanto esses dois assuntos estão alinhados. O que você acha, Maísa? E para você, o que mais te surpreendeu nesses 25 episódios? Eu vou pegar até o seu gancho, que você acabou de falar. O meu medo era não ter tanto assunto ligado a estilo e finanças. Toda vez que a gente conversa para começar, vocês não têm ideia, gente, mas eu e Mara, a gente faz pauta, a gente alinha o que a gente vai falar, o que cada uma vai falar, a gente É, estuda sobre o assunto, porque tem coisas que a gente quer trazer para vocês, mas a gente quer ter conhecimento do que a gente está falando. E aí, quando a gente vai trazer a pauta do mês, por exemplo, então, nesse mês a gente vai falar disso, disso, disso. No início, eu falei assim, gente, será que a gente vai ter tanto assunto para falar num podcast que fale sobre finanças e estilo? E os assuntos aparecem, né, Mara? É é, impressionante. Uma é. coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra, e a gente fala, É. nossa, isso dá um episódio. É verdade, é verdade. E o mais interessante é que a gente vai aprendendo também junto. Porque da É, mesma forma que a gente fala, é aquela força do hábito. Quanto mais você fala sobre um assunto, mais ele agrega para você. Então, por exemplo, essa parte de finanças da Maísa, acabou entrando mais para mim exatamente nesse momento onde a gente vai falando muito sobre isso. Então, quando eu falo uma coisa para ela, na finalização a gente fala, cara, eu não sabia que era dessa forma. Então, é muito interessante. E qual é. foi o maior medo, Maísa, para você, antes da gente começar? Meu medo era não estar nada perfeito. Não está nada perfeito, tá? E eu queria tudo muito perfeito. Entendi. Muito, tem que estar tudo muito pronto, tem que estar tudo muito isso, tem que estar tudo muito aquilo. E eu faço isso no meu dia a dia, né? Uma Sei. entrega minha na empresa é depois que está tudo pronto, tudo checado, tudo testado, homologado, implementado, não sei, todo mundo treinado. É, E é que aí você trabalha chegou. com processos, né? Exato. E o que foi o gatilho que me fez mudar? Quando eu e Mara decidimos assim, se a gente quer começar em 2026, tem que ser na primeira semana. Para sair na primeira semana,
tem que ser quando? Vai ser numa terça-feira? Vai ser numa terça-feira, eu nunca vou esquecer, acho que foi dia 6 que saiu o primeiro. Sim. Vai sentar perfeito mesmo. Então foi meu maior medo, mas que deu super certo. Para mim, se eu for parar para pensar qual foi meu maior medo, é não ter assunto para audiência, sabe? Ou então alguém perguntar alguma coisa e a gente ficar perdido. Ou ter algum convidado que vai falar sobre algum assunto e a gente não entender. A próxima pergunta que eu gostaria de te fazer, que é, o que a gente aprende sobre constância? Que a parte da constância, o que eu achei assim, toda vez que a gente, é igual a força de hábito, quanto mais você faz aquilo, ele acaba entrando no hábito da sua vida e acaba sendo legal. Sempre a gente tem que aprender, nem sempre vai estar perfeito, e eu acho que quando você se acha perfeito, está errado, alguma coisa está errada, então a gente tem que estar sempre estudando, sempre fazendo alguma coisa, então acho que isso é legal. É exatamente isso. Quando a gente veio para fazer o podcast, ele vai ser semanal, então a gente tem que se preparar para deixar podcasts prontos, e para manter a constância de toda semana vai ter que ter um podcast com um episódio diferente, um episódio novo a cada semana, a gente tem que se preparar para isso. Então, além de constância, é um compromisso que a gente teve que assumir. É verdade. Então, assim, a gente aprendeu muito com isso, porque você precisa ter disciplina, e a gente precisa pensar nesses imprevistos também. Então, se eu quero um compromisso de ter alguma coisa que as pessoas estão acostumadas a ter toda terça-feira, o negócio tem que estar lá toda terça-feira. É isso, exatamente. Agora vamos para uma parte que eu acho que é muito legal, que são os erros mais engraçados. Se a gente parar para pensar, assim, dos erros... muitos. Ou é o esquecimento. Nossa. A gente teve muita crise de riso. O branco que dá... Eu ia falar o quê mesmo? Pergunta quem vai fazer, sou eu ou você? Esqueci quem vai fazer a pergunta. Exato. E aí, crise de riso a gente dá muito. De repente, às vezes quando eu esqueço, ou então eu vou falar uma coisa, e aí eu erro, aí eu faço um barulho esquisito, e aí eu volto. Esquisito, a Maísa morre de rir do outro lado. Então, esses episódios, assim, eles precisam ser meio que... A gente refaz. Então, de finanças de finanças e de imagem... Falou, não compre nada que custe mais de 10 horas do seu trabalho. Falou. Então apaga o que eu falei. Então vamos lá. Isso, boa. Eu fui falar. Perfeito. Então a gente vai fazer com base... Eu acho que não é muito conveniente. Cismou que ele só podia usar amarelo. @estilo pode estilo. Ai, que bonitinho. Ficou legal, Pode né? ser tal. E algumas ideias que também não funcionaram, né? Que de repente a gente fala, vamos falar sobre isso, naquele pode, não pode, depende. Sim. E aí a Maísa fala e eu assim, mas a gente já falou sobre isso, não adianta você me perguntar agora. Aí ela, nossa, mas é mesmo? Mas o que era para ter falado aqui agora? Ai, não era? A gente repete. De receio, né? Aqui eu falei uma frase errada. Então, muitas escolhas, não é um predestinamento, uma pré... Então, tem muito a ver com essa parte de imagem. Agora eu me perdi. Que esse consumo está exacerbado... Deixa eu fazer essa pergunta para você. Pode. Vamos lá. Então tá. Vai lembrar de você quando você já estiver no SPC. É verdade. Aí já é tarde. Entra no Conecta aí. Dinheiro, isso e melhorar o padrão de vida com consistência. Aí sim, gente. Não é com consistência, com consciência. Imagem para uma viagem. Pronto, serviços para viagens. Vai de novo. 1, 2 e... Eu vou perguntar para você. Tá legal. E você nos acha... Então é engraçado. E aquele nome de uma... Você comentou de alguma coisa que era que tinha inventado a vacina. Lembra? É verdade. Para os universitários, você falou... O antibiótico. Quem tinha inventado o antibiótico. Foi. Aí você falou, como é que é o nome? Espera um pouquinho. Aí fomos procurar no Google exatamente qual era o nome da pessoa que falava... Eu estava com medo de errar, de falar bobagem. Foi, porque era um nome diferente. Aí você falou, eu sabia o primeiro, mas o segundo eu não sabia. Aí a gente procurou no Google, paramos, e aí volta, mas é tal, não sei o quê... Porque imagina a gente gravar uma coisa e o nome está errado, poxa. Aí, de repente, embaixo tem um comentário de vocês falando, nossa, vocês falaram o nome dessa pessoa errada. Então, a gente toma esse cuidado, né? Cenas engraçadas com os convidados, né? É verdade. Porque a gente
alinha um roteiro com os convidados, lógico, Isso. A gente faz pauta, assim como os nossos, Isso. Mas a gente só recebeu excelentes convidados, né? Vamos ser sinceros, né? É verdade, é verdade. Com muito conteúdo. Só que às vezes a pessoa desanda a falar. E esquece que a gente combinou perguntas, que a gente combinou alguma coisa que seria o interesse. E ele desanda a falar. E a gente deixava a pessoa falar. Por quê? Não vou ficar cortando a pessoa. Só que aí depois a gente tinha que fazer uma pergunta que meio que fazia a pessoa voltar pro assunto. Foi muito engraçado. Ou então a pessoa fala um negócio, ou então a pessoa bate na mesa. Aí faz barulho no áudio. Faz várias situações e a gente tem que cortar. E aquele dia que a gente gravou o episódio inteirinho e sem áudio. Acabou a bateria do microfone que fica no celular. Acabou a bateria. E a gente já estava gravando vários episódios. Simplesmente a gente sempre, depois que termina o episódio, que a gente termina a gravação, a gente vê se gravou tudo direitinho, se estava tudo certo. Quando a gente foi ouvir, cadê o áudio? A gente tinha gravado o episódio inteirinho, não tinha áudio. Tudo que a gente tinha falado, tudo que a gente tinha pensado, que tem coisas que a gente vai falando que a pergunta a gente normalmente deixa ela meio alinhada para a gente não sair do roteiro. Mas a gente não tem uma coisa que a gente vai falando, lendo, não tem nada disso, né? A gente tem que colocar o que a gente tá pensando de verdade, porque senão não fica legal, né? A gente cria um roteiro, mas não é um roteiro do que tudo que eu vou falar e tudo que a Mara vai falar. É isso. A gente faz meio, dentro de um assunto, quais os assuntos principais que a gente deveria explicar para vocês, só que bullets. Exato. Então, assim, não tem exatamente o texto que a Mara fala, o texto que eu falo. A gente dá uma ideia principal e discorre sobre esse assunto. Então, acho que quando a gente vê tudo isso, né, Maísa, eu acho que é legal a gente falar o que esses erros ensinaram para a gente, sabe? Porque eu acho que todo mundo, esse erro que a Maísa comentou há pouco, falando que ela pensava sempre nos erros, que tinha que ser perfeito, que tinha muito isso, a gente para pensar que muita gente não se posiciona, acaba que ela não se posiciona, por quê? Porque ela quer começar perfeita. Exatamente. E aí ela está perdendo uma oportunidade. Às vezes, é uma onda que passa na sua vida e você tem que aproveitar. Então, de repente, a gente sentou, a gente teve algumas reuniões e tal. Se a gente deixasse passar, ia passar e depois a gente ia ficar em outros projetos e aí acabar que não ia passar, né, Maísa? Exatamente, então, isso. Então, às vezes, as pessoas elas acabam que não organizam a vida porque esperam o momento ideal, sabe? Eu acho que esse momento ideal é muito perfeccionismo, não é, Maísa? Ele nunca chega. O momento ideal nunca chega, gente. Não adianta. E eu acho que aqui cabe a gente ter esse episódio especial, inclusive para mostrar para vocês, de verdade, se você quer começar alguma coisa, começa. Não espera estar perfeito, não espera você ter a melhor condição, o melhor estúdio, o melhor equipamento, nada. Quer fazer um curso? Abre o Meet do Google e grava e faz o seu curso. Quer escrever um e-book? Senta e começa a escrever o seu e-book. Quer fazer um podcast que nem a gente? Gente, começa o podcast. Porque se você esperar estar tudo perfeito, você não vai começar nunca. É verdade. E nada, né? Não vai começar nada, né? O importante é a gente ter coragem para começar, sabe? É isso. E aí eu acho que a gente a partir do momento que você tem coragem, as pessoas falam, nossa, mas você teve coragem de fazer um podcast? Nossa, mas você, sabe? Então essa coisa é verdade, a gente teve coragem mesmo. Né, Maísa? A gente teve coragem de dar a cara aqui, de aparecer, e de falar, e de ter os erros e tudo, inclusive mostrar os nossos erros aqui, né? Então é verdade. E aí a gente vai para o nosso quadro que a gente gosta, que é qual, Maísa? Pode. Não pode. Ou depende. A gente pode, nem sempre é tão perfeito, nem sempre é um não, nem sempre é um sim, às vezes é um depende, e aí a gente vai seguindo, sabe? Porque cada um está no momento e a gente tem que respeitar o momento de cada um, né, Maísa? Isso. E muitas vezes vocês vão ver, eu e Mara, a gente não concorda no pode, não pode ou depende. Sim. E a gente deixa para outra falar a verdade do que ela acha. Então, às vezes, a Mara fala um pode para mim, e eu falo assim, nossa, mas eu achava que não podia.
E Sim, tá tudo sim. bem, e a gente segue. É Porque isso. a ideia é que a gente dê a nossa opinião sincera nesse quadro, tá? É verdade, é A verdade. gente acabou, inclusive, de falar isso, eu acho importante a gente ressaltar aqui no quadro. Tá legal. Esperar estar perfeita para começar, pode ou não pode? Para mim, eu digo que não pode, né? Eu acredito que a pessoa não possa, mas tem gente que tem muita segurança e insegurança para começar as coisas. Só que aí, quanto mais insegurança você tem, mais paralisado você acaba ficando. Então, Exato. vai com medo mesmo. Vai. Mudar de rota quando algo não funciona. O que você acha, Maísa? Olha, pode, eu acho que é importante, eu acho que todo mundo que evolui é porque a pessoa já mudou de rota em algum momento, porque não dá para você ir só naquele caminho o tempo inteiro. Uma hora a estrada acaba, gente. E você tem que mudar de rota. E ajuste faz parte do caminho, Isso. né? É importante você ajustar. Você acha que até está indo bem, mas talvez você possa melhorar. É E verdade. para fazer isso, você tem que mudar de rota. Às vezes é verdade. importante você mudar de rota. Eu acho que tudo na vida a gente tem que ser tem que olhar essa parte que a gente falou de empreendedorismo. Na parte do empreendedorismo, a gente falou bastante disso, de quando você faz uma coisa e se aquilo não der certo, muda a rota e segue. O importante é você sempre estar indo em frente, porque o tempo está passando. Aliás, quem não viu o episódio de empreendedorismo com o Márcio, volta lá nos episódios e assiste, porque vale demais a pena. Ele deu dicas maravilhosas para todo mundo empreender. É verdade, é verdade, é verdade. Marinha, e um último. Mostrar vulnerabilidades e bastidores. Pode ou não pode? Olha, nesse momento eu acho que é um depende, porque depende de como você mostra isso. Certo. Uma coisa é você aparecer chorando, eu tô isso, eu tô aquilo, e aí termina, fecha a coisa, você sai como se nada tivesse acontecido. Você fez aquilo para enganar as pessoas, entendeu? Mas eu acho que você tem que ser autêntico. Se aquilo foi verdadeiro, se faz sentido aquela mensagem para você, legal. Até aproxima um pouco do público quando a gente faz isso. A gente mostrou vulnerabilidade, quando a gente mostrou alguns erros nossos aqui, mas porque a gente está achando que está sendo legal e que a gente quer que vocês estejam na mesma linha que a gente. Mas isso, assim, a gente abriu um pouco da nossa vulnerabilidade. E esperamos, né, Maísa, que seja um momento muito agradável, que esse episódio seja bem positivo para vocês, com tudo que a gente passou de exemplos aqui, de imagens da gente, tanto Maísa rindo, eu também. É importante vocês verem tudo isso, porque nós somos verdadeiras, sabe? Estamos aqui exatamente para aproximar. Fiquem com a gente, então, se vocês querem melhorar de vida, né, Maísa? É isso. Correr atrás do seu propósito, ter opiniões, sabe? Colocar-se... A gente falou muito de dar a sua opinião, a gente falou muito, não é de mostrar vulnerabilidade, mas sim de se apresentar, né, Maísa? A gente falou muito de... Exato, autenticidade, né? Autenticidade, sabe, de ir atrás das nossas coisas. Isso que é interessante, os dois assuntos, eles sempre estão unidos. Então, assim, é isso que a gente tem aqui para vocês. Espero que vocês gostem da gente e que estejam sempre conosco nesse perfil. E quer fechar com alguma coisa, Maísa? Quero fechar como a gente sempre fecha. Marinha, como que eu te acho nas redes sociais? Ótimo. O meu, então, é o @Mara Menezes, CI, de consultoria de imagem. E você, Maísa? Eu estou como Maísa C. Lima, sou educadora financeira e ajudo pessoas a saírem do endividamento através da organização financeira. É isso aí. E nós temos, então, toda terça-feira sai um episódio novo, que nós colocamos completo no YouTube, Estilo e Finanças Podcast, e temos os cortes também. E aí são cortes pequenos, de até 3 minutos, que fica mais prático para você assistir. No nosso Instagram, como @Estilo e Finanças Podcast. É isso. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse novo estilo que nós fizemos aqui de podcast. Coloca aqui o que vocês acharam dos erros, porque são engraçadíssimos também. E só para deixar sempre claro para vocês, quanto mais você curtir e compartilhar esse podcast, mais pessoas o YouTube vai entregar para que consigam chegar até nós, para conhecer nosso trabalho, nosso conteúdo. Então, além dos comentários e das curtidas, compartilha para todo mundo que você conhece. É isso aí. Um beijo. Até o próximo episódio. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.